Aleluia, boa noite, né, Arlete? Vamos agradecer o nosso Pai Celestial, Ele é um Deus bom. Quando você pensa sobre o governo, quem é o príncipe deste mundo? Satanás é o príncipe deste mundo. Então, Satanás governa o mundo e Deus governa a igreja. É por isso que você tem que entender isso com muita clareza. Porque é um ponto muito complexo para a gente. Por que eu estou dizendo isso nessa noite? Porque você pode deixar Deus governar a sua vida. E isso tem a ver com a sabedoria. Precisamos de sabedoria. Conhecimento, você conhece alguma coisa. Mas sabedoria é colocar aquilo em prática. Você tem que colocar em prática a palavra de Deus na sua vida, em sabedoria. Descobrir qual é a vontade de Deus para você. Hoje pela manhã eu falava rapidamente com a Marilis e aí eu disse para ela que o maior desafio que eu enfrento e que com certeza você também enfrenta é descobrir o que é que Deus quer que realmente eu faça. O que Deus quer que eu realize no reino dele. E para isso eu preciso de sabedoria dele. Porque a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Porque cada um de nós tem que descobrir o que é que Deus quer que você faça. No reino dele você nasceu de novo, como eu nasci. Então, Jesus um dia vai governar esse mundo, que é o milênio. A Bíblia diz que ele vai voltar, e quando ele voltar, por 1000 anos, ele vai governar essa terra. Enquanto isso, Satanás está governando o mundo, mas Deus governa a igreja, governa você, somos o corpo de Cristo. Então é muito importante nós entendermos que a vida de Deus em nós tem que fluir de nós, nós somos o ramo, e Jesus é a videira verdadeira. Então tem que haver um fluir da vida dele nos ramos, para darmos frutos. Nós não podemos mais andar alheios a essa vida de Deus. Não dá para ser a Rita, filha de Deus, só quando ela está pregando a palavra. Eu tenho que ser filha de Deus a todo momento. Não dá para ser casado só em casa, você tem que ser casado lá fora também. Senão não funciona. Você só é casado em casa, lá fora não é mais casado? Que história é essa? Você é casado, você é uma mulher casada. Em qualquer lugar do mundo que você for hoje, você é um homem casado, você é uma mulher casada. Se você mudar agora para os Estados Unidos, lá, seu marido ficou no Brasil, você está lá, mas você é casada. Seu pensamento, a sua atitude tem que ser de uma mulher casada. É a mesma maneira. Somos filhos e filhas de Deus. Nós temos que ser filhos de Deus em qualquer lugar da sociedade. Em qualquer lugar que você for. Nós temos que pensar como Deus, agir como Deus. Não é algo religioso. Não é isso que eu estou dizendo. É se comportar. É pensar. É entender que a vida continua. E tem muita história pela frente. O melhor ainda está por vir. E quando isso vai acontecer? Quando nós começarmos a entender que o avivamento que nós estamos aguardando tem que começar conosco. É muito pessoal. Imagina quando, em uma noite qualquer, de uma quarta-feira qualquer, e as coisas explodirem aqui dentro, em grande mover do Espírito, e não vai parar. Por isso precisamos estar nos preparando todos os dias. Só tem um jeito, você precisa se firmar nos 4 pilares para você edificar a sua vida. É a adoração, é orar no Espírito Santo, é o jejum e é a palavra, a confissão da palavra. São 4 práticas importantíssimas para a nossa vida. Porque nós vamos enfrentar muitas coisas. E só vai ficar firme aquele que realmente estiver se edificando na sua fé santíssima. Temos que nos edificar.
Não dá para ficar alheio a isso, achando, vai dar tudo certo, Deus sabe, Deus está no controle. Essa fala é muito vaga. Deus está no controle da vida daquele que realmente entregou para Ele. Se Deus estivesse no controle do mundo, pensa comigo, será que Deus controlando o mundo inteiro, haveria pessoas doentes? Haveria pessoas na miséria? Haveriam guerras? Deus está no controle, teria guerra? Não, não teria guerra. Isso diz para você que Deus não está no controle. Deus está no controle da nossa vida. Quando você entrega para Ele e começa a fazer a vontade dEle. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa noite eu quero começar lendo alguns versículos mostrando para você e para mim mesma que nós temos autoridade, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Ali você dá a Deus a autoridade para Ele estar agindo na sua casa, na sua vida, na sua empresa, na sua cidade. Então vamos ampliar um pouco a nossa visão nessa noite. Vamos entender que precisamos passar mais tempo com o nosso Pai Celestial. Por quê? Para você conhecer o coração dele. Para você não conhecer Deus de ouvir falar, mas conhecer Deus porque Ele é real para você. Você confia nele, você sabe que não vai dar errado, que você está no centro da vontade dele, fazendo o que ele deseja para você como esposa, como filha, como empresária, mas principalmente como filha do Deus Altíssimo, como filho do Deus Altíssimo. Então, Cici começa orando nessa noite, aleluia. Ela não combinou comigo, mas acho que a gente pode cantar nessa noite, porque Ele vive. Oh, glória. Glória a Deus, amados. Enquanto a pastora falava ali, eu fiquei pensando como nós somos importantes para Deus e para os da sua casa. Alguém na casa tem que se posicionar na verdade. Alguém na casa tem que se levantar com a bandeira de Jesus. Alguém tem que ser a luz dentro da casa. Para que aquilo que existe como trevas, essas trevas se dissipem e as pessoas possam enxergar que existe o caminho é Jesus. E Deus vai usar a nós. Deus vai usar as nossas vidas. Como a pastora disse, não adianta essa oração. Deus sabe de tudo. Entrego nas mãos de Deus. Deus tem que usar alguém aqui na terra. E esta pessoa somos nós. Jesus já veio e deixou um legado para nós. Ele deixou a autoridade sobre as nossas vidas. Somos nós que temos autoridade hoje na terra. Somos nós que falamos pelo nome de Deus. Somos nós que agimos e trazemos a presença de Deus para as pessoas. Somos nós. Não é entregar nas mãos de Deus. É oração. É intimidade com o Pai. É isso que vai fazer diferença. É isso que vai trazer mudanças. É a nossa postura perante o Pai. É a nossa postura perante a palavra. Não adianta eu querer, eu quero fazer tudo como Deus quer que eu faça. Se eu não ouvir a voz do Senhor, eu não vou fazer. Se eu não orar, se eu não entrar no quarto e não tiver intimidade com o meu Pai Celestial, eu não vou conhecê-lo. Se eu não falar com Ele, se eu não adorá-lo, se eu não abrir o meu coração para o Pai,
Se eu não desejar a presença dele, eu não vou ter Deus em mim. O nosso tempo com o Pai é a coisa mais importante que nós temos hoje. É o tempo mais precioso aqui na terra, é o nosso tempo com o nosso Pai. Não é com o seu vizinho, não é com seus filhos, não é com seu esposo. O tempo mais precioso é o tempo que nós passamos com o nosso Pai. Porque isso pode mudar tudo. Pode mudar qualquer circunstância. Pode mudar qualquer problema. Pode mudar qualquer situação. Porque a tua fé vem de você ter essa intimidade com o Pai. Ninguém tem fé do nada. A presença do Pai em você, a presença de Deus em você, depende do tempo que você passa com Ele. Do tempo que você passa com Ele, que você aprende com Ele, que você o obedece, que você se sujeita, que você se entrega, que você o adora. As minhas filhas às vezes brincam comigo, porque onde eu vou, se eu vou para Minas Gerais, eu volto falando mineiro, meio devagar. É só eu conversar muito com algum mineiro, eu falo mineiro. Já fui para Portugal e lá eu falava arrastado e falava que eu também tinha o meu avô, que era português. E minhas filhas falam, mãe, pelo amor de Deus, onde você vai, você volta com a personalidade daquele lugar. Com Deus é assim. Você se parece com Ele quando você passa tempo com Ele. Você vai manifestar o poder dele quando você entender o quanto que Ele te ama. E você só vai entender o quanto que Deus te ama quando você passar tempo com Ele. Quando você adorá-lo. Quando você louvar a Deus. E aí é poder. O maior medo que Satanás tem, eu acho que é uma pessoa que entende o quanto Deus a ama. Porque aí ela não tem medo mais de nada. Porque ela sabe do poder do nosso Pai Celestial. E ela sabe o quanto Deus a ama. Ela se torna corajosa. Por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, no amor não existe medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem entende o quanto Deus, quem sente, quem tem intimidade com o Pai e sente o quanto Deus nos ama, ele não tem mais medo. Às vezes eu assisto alguns programas assim, de jovens que levam a palavra de Deus nas ruas. E eu ouvi essa explicação tão maravilhosa que eu vou passar para os irmãos. Era uma jovem nos Estados Unidos e ela tentava explicar como que era uma pessoa que tem Deus e a que não tem Deus. Como que a vida está dentro de uma pessoa que tem Deus. E os jovens falavam, mas como? Por quê? Se tiver Deus, tem vida. Eles não conseguiam entender. E ela explicou da seguinte maneira. Aqui está minha mão. Quando eu uso uma luva, essa luva foi feita de acordo com a imagem da minha mão, correto? Você não usa uma luva com a forma do pé. Você usa uma luva com a forma da mão. Então, você usa essa luva, você está vendo a minha mão com a luva, mas você sabe, você vê a luva, mas o que tem vida está dentro da luva, que é a minha mão. Eu movimento a minha mão com a luva, você está enxergando a luva. Mas se eu tirar aquela luva e soltá-la, ela não é nada. Ela não tem vida.
porque a vida, o que estava vivo, era a minha mão. Assim somos nós. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, que é esse corpo. Esse corpo aqui, ó, significa a luva. Quando eu aceito Jesus, Deus vai habitar em mim e eu vou ter vida. Vocês estão vendo a mim, eu aceitei Jesus, glória a Deus. Eu sou um corpo revestido de vida. Essa vida, somente um pôde vivificar o meu corpo. Jesus Cristo. Somente quem tem Jesus tem esse corpo vivo. A palavra de Deus diz assim, ó, aquele que tem Jesus já passou da morte para a vida. Aqui dentro existe vida porque eu fui vivificada. É Deus habitando em mim. Agora, se há uma pessoa aqui do meu lado que não aceitou Jesus, ela tem um corpo morto, que não foi, o espírito dela não foi vivificado. O dia que eu morrer, esse corpo físico vai se desfazer, mas o verdadeiro corpo vivo vai viver eternamente com o Pai. Isso aqui é a luva. Somente quem tem Jesus tem o corpo vivo, vivificado. Por isso que a palavra de Deus diz assim, antes éramos mortos pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, mas Ele nos deu vida, Jesus Cristo. Todos nós aqui, eu estou vendo como se fosse uma luva, mas habita em você, está dentro de você, o Espírito vivificado por Jesus. Esse corpo, essa luva, vai sair um dia de nós, mas nós temos o Espírito vivo, vivificado pelo nosso Deus, por meio de Jesus Cristo. Então hoje, amados, quem tem Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem a vida. Quem tem Cristo tem a vida eterna com Deus. Quem não tem Cristo não tem a vida eterna com Deus. Quem tem Cristo tem alegria. Quem tem Cristo tem paz. Quem tem Cristo tem força que vem não dos nossos braços, mas vem lá de cima. Nós temos tudo. Quem tem Cristo é perdoado. Não vive sobrecarregado de pesos. Não vive sobrecarregado de cargas pesadas do que fez, do que não fez. Os nossos pecados foram perdoados. Se tornaram brancos como a neve. Somos limpos, lavados. Hoje nós somos mais parecidos com Deus do que com os nossos pais. Quando Deus olha para nós, Ele vê imagem e semelhança minha. Foi Ele quem nos criou. Foi Ele quem nos deu vida. Hoje nós temos paz. Hoje nós temos alegria no Espírito. Alegria no Espírito é um estado que a gente vive de gratidão. Gratidão por tudo que Ele nos deu. Aquele que entendeu o que é ser filho de Deus, ele é grato todos os dias. E gratidão traz alegria. Nós temos paz. Então nós temos que nos alegrar todos os dias. Problemas, todos nós temos. A palavra de Deus não mente. No mundo
tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, Jesus diz. Eu venci o mundo por vocês. Ele venceu por nós. Aquilo que seria impossível para eu vencer, ele venceu por mim. Todas as vezes que eu vou orar. Eu acho que é difícil o dia que eu não falo essa frase. A obra mais poderosa que já houve no universo foi a obra de Jesus Cristo naquela cruz. Obra de poder. Ele destruiu as obras do diabo nas nossas vidas. Aquela obra na cruz nos salvou, nos curou, nos tirou da pobreza, nos tirou do martírio, nos deu autoridade sobre Satanás. Nos deu autoridade. Jesus disse, eis aí que eu te dou autoridade para você pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o mal do inimigo. Que obra poderosa! E nós, às vezes, nos esquecemos dela. Às vezes murmuramos, nos queixamos, olhamos para os nossos problemas, nossas doenças, nossas falhas, ao invés de olhar para a cruz e falar, meu Redentor vive. E Ele conquistou para mim o que não poderia conquistar. Ele fez por mim. Ele fez por nós. Então nós temos que agradecer todos os dias. Nós não temos que andar cabisbaixos. Nós temos que nos levantar como guerreiros que somos, como soldados de Cristo que somos. Foi Deus quem disse que nós somos. Deus disse, olha, cada coisa linda a nosso respeito. Somos sacerdócio real, povo santo, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você pertence ao Senhor. Você pertence ao Senhor, você não pertence a você. Você pertence ao Senhor. Você já viu como você protege algo que é seu? Se eu chegar aqui e falar, olha, irmão, pegar o teu óculos e querer levar, você tem autoridade para chegar para mim e falar, não, esse é meu. Pois assim diz o Senhor a nosso respeito. Esse é meu. Não toque. Não toque porque esse é meu. Não toque, porque esse povo é de propriedade exclusiva do Senhor. E quem somos nós? Nós somos aqueles que temos que nos aninhar. Como pintainhos debaixo de uma galinha, nós temos que nos aninhar debaixo das mãos do nosso Senhor. Debaixo das mãos daquele que é o proprietário das nossas vidas. Aquele que nos cuida, aquele que enviou o próprio Filho por amor a nós. Sabe como que nós ficamos debaixo do esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente? Quando a gente lê a palavra de Deus e nós nos posicionamos segundo a palavra de Deus. Nós estamos debaixo das asas do Todo-Poderoso. É assim, por isso que nós temos que ler a Bíblia. Por isso que nós temos que ir no nosso quarto, fechar a porta, adorar a Deus, louvar ao Senhor e nos desmanchar perante o nosso Pai. Porque Ele que é o Todo-Poderoso que nos ama, com um amor que não tem como medir, não tem como descrever. O amor de Deus para conosco. Amém, amados? Sintam-se amados. Sintam-se filhos daquele que é poderoso. Sintam-se, como diz a palavra, propriedade exclusiva do Senhor.
Porque é isso que Deus quer. Que nós nos comportemos como filhos verdadeiros e não filhos bastardos, que não sabem dos seus direitos. Nós sabemos dos nossos direitos. Nós sabemos dos nossos direitos. Somos filhos guardados, separados, com uma história escrita por Deus de vitória. Escrita pelo sangue do Cordeiro. Não é uma história que ele escreveu a nosso respeito, uma história qualquer. Esse daqui eu vou dar isso, essa daqui eu vou dar isso. Não. Cada um de nós, ele nos enxergou no ventre das nossas mães e escreveu uma história de vitória e nos deu vida. Deus nos quer alegres, cheios de vida, confiantes nele. Deus nos quer confiantes nele. Essa é a melhor estratégia que temos, confiar nele. Amém? Vamos nos levantar e agradecer a Deus, louvar a esse Deus que é tão bom, Pai. Obrigada, Pai, nós te agradecemos nessa noite. Porque o Senhor não nos trata segundo os nossos erros. O Senhor não nos trata segundo as nossas falhas, mas o Senhor nos trata segundo a tua reta justiça. O Senhor nos trata segundo aquilo que Jesus fez por nós, Pai. O Senhor nos amou, o Senhor nos separou, o Senhor nos colocou num alto retiro, o Senhor nos deu a tua graça e o teu amor, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque estamos aqui. Porque nós queremos ouvir a tua palavra, nós queremos ouvir a tua verdade, Senhor. Nós queremos tudo que vem de ti, Senhor. Obrigada pela vida da pastora Rita, Pai. Sê com ela todos os dias da vida dela, Senhor. Sê com ela porque ela tem prezado pelas nossas almas, Pai. Ela tem, Senhor, cuidado do rebanho de Cristo, então nós te louvamos pela vida dela. Sê com ela, Senhor, em cada palavra, em cada escritura que ela for ler, Pai querido. E muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque nós podemos estar aqui hoje. Porque decidimos estar aqui hoje. E somos muito abençoados pela tua palavra que nos cura, Senhor. Obrigada pela cura neste lugar. Obrigada, Senhor, pela manifestação de cura. Curas emocionais. Obrigada pelas curas emocionais nessa noite, Senhor Deus. Tudo aquilo que é trauma, que é medo, que é angústia, não tem mais lugar nas nossas vidas, porque nós temos o nosso Salvador que nos curou. Ele sofreu todo tipo de humilhação para que nós não nos sentíssemos humilhados, Pai. Ele foi ferido para que nós fôssemos sarados. Obrigada, Senhor, porque ele foi ofendido para que as ofensas que recebemos, Senhor, não nos atingem mais. Em nome de Jesus. Não nos atinge mais. Em nome de Jesus, somos livres. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há sobre os filhos de Deus. Nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo. Obrigada, Pai. Somos livres. Livres e separados, Senhor. Obrigada pela cura, Pai, que emanou da obra poderosa do teu Filho Jesus. Ele trocou de lugar conosco, Pai. Antes, éramos nós que devíamos ser castigados pelas nossas falhas, delitos e pecados. Mas ele foi castigado no nosso lugar. Ele pagou o preço. Então, nós somos livres. Obrigada, Pai. Porque somos livres. Livres para amar. Nós somos livres para perdoar. Nós somos livres para manifestar nossa alegria. Em nome de Jesus, povo de Deus, nós podemos manifestar nossa alegria, porque essa alegria já existe em nós. Essa alegria já está em nós.
A paz de Cristo já está em nós. O amor de Deus já está em nós. Nós podemos amar. Nós podemos amar, nós podemos perdoar, nós podemos estender a mão, porque nós temos uma nova natureza. Nós temos a mesma natureza de Cristo hoje. Em nome de Jesus, obrigada, Pai, porque temos uma nova natureza. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Obrigada, Pai. O nosso coração se regozija nessa noite. O nosso coração se alegra, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Toda a honra e toda a glória, Senhor, a Ti. Te amamos, Pai. Te amamos, te adoramos nessa noite. Obrigada. Obrigada, Pai. Obrigada pela Tua obra. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos pegar Deuteronômio. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, aleluia! Deuteronômio 11, versículo 24. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio. Capítulo 11, versículo 24. Aleluia. Então nós temos que aprender a colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. Por que nós temos que aprender a colocar a palavra de Deus em prática? Porque na hora que vem a situação, vem a aflição e te comprime, te aperta, tem que sair de você a vida real e verdadeira. Porque quando tudo está indo bem, está tudo indo bem. Mas quando as coisas começam a se complicar, aonde você está? É por isso que é muito importante você tomar ciência de quem você é como filho de Deus, a autoridade que você tem e como que você tem que amadurecer e crescer. Não basta só falar, eu sou filho de Deus e vai dar tudo certo. Mas você tem maturidade, a sua fé está edificada para você avançar, para você saltar as muralhas, para você entender que o príncipe deste mundo, quando vier, não vai encontrar nada em você que pertença a ele. Quando o príncipe deste mundo, Satanás, foi de encontro a Jesus, Jesus disse, o príncipe deste mundo está vindo, mas em mim, ele não vai encontrar nada dele em mim. É por isso que a nossa vida tem que ser uma vida de santificação, um caminho de santidade, no falar, no pensar, no agir, no seu casamento, nos teus negócios, na tua vida. Você sabe o que é certo e o que é errado. Mas você tem que ter força para andar nesse caminho certo. Você está vendo que as coisas ruírem, todo mundo roubando, você cheia de coisas na empresa, você vai roubar também? Ah, eu também preciso de dinheiro. Não, você não vai roubar. Mas você tem que ter força para não roubar. Você tem que ter força para dizer não e para dizer sim. Porque você tem que saber exatamente quem está governando a tua vida. O príncipe, Jesus, o nosso príncipe, o nosso governante, o governo da nossa vida está sobre os ombros de Jesus. É por isso que aonde você está, você traz com você a bênção. Para abençoar as empresas, abençoar a tua cidade, abençoar a tua casa. Mas você tem que andar naquele caminho de obediência.
Por isso que temos que buscar sabedoria para pensar, será que eu compro, não compro? Será que eu viajo, não viajo? Será que eu vou, não vou? O que eu faço? Eu preciso de sabedoria. E para ter sabedoria, eu preciso conhecer a sabedoria que é Cristo. Ele é a sabedoria. Conhecer o que Ele tem para mim, o que Ele tem para você. É por isso que não é porque alguém tem uma Bíblia na mão que está tudo certo. O que nós vemos? Que o Evangelho de Cristo tem uma montanha de doutrinas erradas, soterrando essa doutrina, essa verdade. Esse é o problema que nós enfrentamos. Uma porção de doutrinas erradas em cima da verdadeira doutrina. Então nós temos que buscar a verdade, andar nessa verdade. Então aqui, olha, esse versículo é um versículo importante para nós. Deuteronômio 11, 24. Olha o que Deus diz aqui, ó. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já nos tem dito. E ele falou a mesma coisa para Josué. O que ele falou para Moisés, para o povo de Israel, ele falou para Moisés. Aonde você colocar a planta do teu pé, ali você me dá a autoridade que eu preciso. Eu vou governar aquele lugar porque você me dá essa autoridade. Com as suas orações, com o seu comportamento. O departamento que você tem, que você trabalha na sua empresa, dê a Deus autoridade para agir ali dentro. Dê autoridade a Deus para agir nos seus negócios, no seu casamento. Busque sabedoria para que as coisas comecem a fluir. Todos os negócios da cidade podem ir de mal a pior, menos o teu negócio. Porque Deus governa você, governa os teus negócios. Você tem que começar a pensar como Deus pensa. Por isso que orar em línguas, orama, shokotokorama, é tão importante. Não despreze esse dom. Não despreze. Ore no Espírito Santo o máximo que você puder. Ore em línguas, ore em línguas. Deixa o Espírito Santo desconstruir pensamentos religiosos que estão em você. Não perca tempo, ore no Espírito Santo. Para que haja uma edificação da sua fé, haja um crescimento, amadurecimento. Para que você seja uma carta lida, para que você realmente seja luz nesse mundo tenebroso. Ele fala que nós somos como luzeiros nesse mundo caído. O governante deste mundo, ele opera em todas as esferas. Mas o governante da igreja é Jesus. Ele é o cabeça. Ele governa. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem um cabeça. Ele é o cabeça. Comece a ampliar a sua mente, o seu coração, o seu entendimento. Comece a se edificar, a se fortalecer. Pega Josué. Vamos para frente. Próximo capítulo, próximo livro, aliás, é Josué. Josué, capítulo 1, versículo 3. Ele fala a mesma coisa para Josué. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande. Para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais.
Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Forte e corajoso, forte para ficar na palavra e corajoso para colocá-la em prática na sua vida. Não é só você ler e achar, eu fui na igreja hoje, eu li a Bíblia. Você tem que aplicar isso na sua vida, combater os pensamentos errados, saber o que Deus pensa a teu respeito. Quando vem um pensamento ruim, dizendo que você vai fracassar, que Deus te condena, que Deus trouxe doença para você. Deus não traz doença para ninguém. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Não existe propósito de Deus de fazê-lo enfermar. Deus não tem propósito que você fique doente. Porque nessa doença, Ele vai trazer paz para sua casa, Ele vai fazer o seu marido se reconciliar com você, o seu filho voltar para casa. Deus não tem esse tipo de propósito, isso é mentira, é engano. Deus não precisa trazer doença para você ou para mim, para que as coisas mudem no nosso lar, na nossa casa. Doença não é de Deus, miséria não é de Deus, guerra não é de Deus. Nada que é ruim é de Deus. Tire esse tipo de pensamento de você. Não deixe esse tipo de pensamento entrar em você. Nenhuma doença congênita é da vontade de Deus. Herdamos de uma raça caída. Mas você não precisa aceitar uma doença congênita. Você tem simplesmente lutar contra isso. Usando a palavra, se edificando, se fortalecendo, enchendo a sua mente com a verdade da palavra, lendo a Bíblia, jejuando, orando no Espírito Santo, crendo na palavra. Passe tempo com a palavra de Deus. Não existe uma outra maneira de você conhecer o coração de Deus. Tem que conhecer a palavra dele. Então não vamos ter preguiça, vamos ler a palavra, vamos orar no Espírito Santo, vamos adorar a Deus, vamos trazer à memória o que nos dá esperança. Continuando, ele fala assim, versículo 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus está com você, não tenha medo, o medo te paralisa, o medo me paralisa. Não vamos pensar que Deus pensa como nós pensamos naturalmente, os pensamentos dele são maiores. Olha como Josué e Caleb pensavam. Vai para Números 14, volta um pouquinho. Números 14. Olha quando Moisés mandou os 12 príncipes de Israel olhar a terra prometida. Não eram qualquer pessoas, eram 12 príncipes, 12 líderes. Somente Josué e Caleb tinham outro tipo de pensamento, havia um outro espírito agindo neles, que é a nova natureza. É uma sombra. Eles são sombras do que nós somos hoje. Comece a pensar, tudo pode mudar na minha vida, se eu me posicionar de fato e de verdade na palavra do meu Pai. Se eu esmurrar o meu corpo, porque esse corpo batalha contra mim. Ele guerreia contra o meu espírito nascido de novo. Ele faz guerra contra mim. Ele usa sentimentos carnais, pensamentos carnais. Eu não sou aquilo que eu sinto, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou aquilo que eu estou vendo, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu vou andar segundo aquilo que o meu pai pensa a meu respeito. O meu filho não é isso que eu estou vendo, o meu filho tem promessa. O meu filho não vai ficar nesse lugar de fraqueza. O braço do meu pai é poderoso para tirar meu filho deste lugar. Eu não vou ter medo, eu não vou ter medo.
Eu vou adorar a Deus, porque Ele pode me tirar deste lugar. Eu vou dar passos de fé. Eu vou glorificar o nome dEle, eu vou orar no Espírito Santo. Eu vou dizer que Deus é santo, que Ele é tudo para mim. Eu vou amar o meu Pai de todo o meu coração. Deus tem promessas maravilhosas para minha casa não vai perecer. Os meus negócios não vão perecer. Pai, o Senhor tem um caminho para mim. Me dê sabedoria para enxergar isso, Pai. Então vamos lá, Números 14, versículo 6 de Números 14. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos-la dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Então, Josué e Calebe enxergaram tudo diferente, enxergaram segundo os olhos de Deus, o prisma da palavra de Deus. Eles não viram aqueles homens como gigantes, como os outros viram, mas eles viram que aqueles homens diante de Deus, diante da palavra de Deus, de quem Deus era, simplesmente eram nada. Então, esse problema que eu enfrento, que você enfrenta, quem é esse problema diante do que Deus já fez por nós, por meio de Cristo? Comece a pensar, Deus governa a minha vida, porque eu dou a Ele autoridade para governar a minha casa e a minha vida. Ele é o governante da igreja, eu faço parte da igreja, eu faço parte do corpo de Cristo, Ele governa a minha vida. Eu não ando desgovernado por aí, eu tenho um governo, o meu governo é celestial, de nada tenho falta. Comece a falar a palavra de Deus para você, ministra para você mesmo. É por isso que não pense que Deus pode fazer na terra sem o teu consentimento. Ele precisa do teu consentimento, da tua autoridade. Ele deu isso para você e para mim como filhos dele. Comece a entender que precisamos nos posicionar nessa verdade para que pessoas sejam salvas. Você sabe quem nasceu e quem não nasceu. Quando a Luma entra na sala de aula, com certeza ela olha as amigas, o comportamento delas, do professor, ela sabe. Se ela prestar atenção no íntimo dela, ela sabe. Esse nasceu de novo, esse não nasceu de novo. Eu sou luz nesse lugar. Eu dou autoridade ao meu Pai para que a sala de aula seja salva, para que os meus professores sejam salvos. Eu oro, Pai, para que cada um dos meus amigos sejam salvos. Que eu seja uma carta lida nesse lugar, Pai. Me dê sabedoria para falar, sabedoria para agir. Sabedoria para dizer sim ou não. O meu departamento, os meus colegas não são salvos, Pai. Eu quero que eles sejam salvos. Que eu seja uma carta lida. Comece a pensar diferente. Deus ama pessoas. Pega Isaías 41. Já estamos terminando. Oh, aleluia. Isaías 41. Olha o que está escrito aqui. Versículo 10. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Porque Ele vive. Pensa, Jesus vai governar essa terra por 1000 anos. Ele vai ser verdadeiramente o governante da terra por 1000 anos. Satanás será aprisionado. Teremos paz neste mundo.
Só depois a terra será destruída. Iremos para uma nova terra, um novo lugar. Então tem muita história pela frente. Só que você nasceu nesta geração. Sirva a tua geração como Davi serviu a geração dele. Não fique preocupado com amanhã. O mesmo Deus que cuida de você hoje vai cuidar de você amanhã. Ele cuidou ontem. Então viva um dia de cada vez, basta cada dia o seu próprio mal. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Olha o versículo 18. Abrirei rios nos altos desnudos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açude de águas, e a terra seca em mananciais. Isso é milagre? Deus opera milagres a teu favor. Nessa noite, qual é o milagre que você precisa? Qual área tem que atuar esse milagre? Ele faz porque Ele te ama. Ele ama você. Ele me ama. Não vamos ter medo, nosso Pai opera maravilhas no nosso meio, milagres. Ele faz que no meio do deserto, haja água. Plantarei no deserto cedro, acácia, murta e oliveira. Conjuntamente farei no ermo cipreste, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Aleluia! Vá para 1 Coríntios. Último capítulo, se não me engano. O último capítulo, 1 Coríntios 16. Eu termino nessa noite com esses 2 versículos. Depois a Marciana vai nos conduzir, finalizando a reunião. Mas eu quero que nessa noite você pense, você entenda que o governo da tua vida está sobre Cristo. Comece a pensar sobre isso. O diabo pode governar este mundo, mas Deus te deu autoridade. Aonde você colocar a planta dos teus pés, aquele lugar é santo. Você dá a Deus autoridade na tua casa, nos teus negócios, na tua vida, para Ele agir por meio da oração. Edifica a tua fé, meu amado. Não viva uma vida religiosa. Que a sua vida não seja limitada a reuniões como essa, mas como um casamento, todos os dias se relacione com teu Pai Celestial. Passe tempo com a palavra, se alegre com a palavra, não tenha medo. Se fortaleça, mude a sua maneira de pensar, de agir. Não tenha pressa. Você está crescendo, amadurecendo. 1 Coríntios 16:13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente, com coragem. Seja forte e corajoso, se comporte com coragem. Fortalecei-vos, aonde? Na graça, na força do Senhor. Efésios 6:10 diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça no Senhor. Como que eu vou me fortalecer no Senhor, Rita? Orando no Espírito Santo. Lendo a palavra, adorando a Deus, jejuando. Se fortaleça nele, nas práticas espirituais. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os teus atos sejam feitos por meio da sua nova natureza. Aleluia. Marciana, você termina? Aleluia. Então, pense o quanto Deus te ama. O governo da sua vida está nos ombros dele. Amém? Aleluia.
Para muitos, essa palavra na verdade, né, uma loucura, mas para nós, que somos salvos e filhos de Deus, poder da cruz. Amém? Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos de todo o coração, Pai. Nós te agradecemos, que a tua palavra é a verdade, Pai. Ela é a verdade para a nossa vida, Pai. Obrigada, Pai, ela é a verdade, ela é tudo para nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, compassivo, longânimo, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos pelo poder da tua palavra, Pai. Que tudo foi criado, foi através do poder da tua palavra que nos deu vida, Pai, e vida em abundância. Obrigada, Pai, nós te adoramos pela palavra ministrada essa noite. Obrigada, Pai, acolhemos em amor com sinceridade de coração, singeleza, Pai, de coração, sinceridade, Pai. Nós escrevemos na tábua do nosso coração. Obrigada, Pai, porque diante de ti, nada está oculto diante de ti, Pai. O Senhor tem olhos como chama de fogo, nada está oculto diante de ti. Obrigada, Pai, obrigada. Obrigada, Senhor. Nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Obrigada, Pai, porque fazemos a escolha de amar a ti. Fazemos a escolha de dizer sim para a vida e não para a morte. Obrigada, Pai, obrigada, porque dentro de nós habita a vida eterna, Pai. Tudo passará, mas a tua palavra vai permanecer fiel para sempre, Pai. Obrigada, Pai, obrigada. Obrigada, Pai, nosso coração é grato. Nosso coração é grato por tudo que o Senhor fez na nossa casa, que o Senhor fez com a nossa família, tudo que o Senhor fez na nossa vida, Pai. Tu és o mesmo de ontem, o Senhor foi com nossos irmãos no passado, é conosco agora, Pai. O Senhor não muda, o Senhor não muda. Obrigada, Pai, obrigada. Te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Bendizemos o teu santo nome. Obrigada, Pai, que nós temos a condição, Pai. O Senhor nos deu a condição, no dia que nascemos de novo, de amar, perdoar, andar em amor, Pai. O Senhor nos deu paz, nos deu alegria, nos deu prosperidade, Pai. Nos deu saúde. Obrigada, Pai, nós te adoramos e te agradecemos, nos posicionamos diante de ti, Pai, em fé. Obrigada, Pai, nós te amamos. Obrigada pela vida dos meus irmãos aqui presentes essa noite. Te agradeço, Pai, eu não sei o que está no coração deles, mas o Senhor os conhece, Pai, como a palma da mão. O Senhor sonda os nossos corações, Pai, e sabe o mais íntimo, Pai. Te agradecemos, Pai, te agradecemos, bendizemos o teu nome. Obrigada pela noite de paz, podemos ir para casa, deitar e dormir, porque é o nosso direito dormir a noite toda e acordar em paz, porque o Senhor está conosco. O Senhor não dorme, o Deus de Israel não dorme. Obrigada, Senhor, nós te amamos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Te adoramos. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus,
que vivo está. Sim, Senhor, a nossa vida está em tuas mãos. Nada nem ninguém pode nos tirar de lá, Pai. Obrigada, Senhor. Nós te amamos, te adoramos, nós te amamos. No precioso nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. A noite abençoada para cada um de nós. Amém.